perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. Nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, você que já se conecta conosco, você que já participa conosco desse nosso momento semanal de oração, desses 15 minutos para Jesus. Quero convidar você a compartilhar este vídeo e também a enviar o seu pedido de oração, para que outras pessoas também possam participar conosco, para que outras pessoas possam se unir a nós e possam se colocar na presença do Senhor. Tá ok? Então compartilhe esse vídeo, mande o seu pedido de oração para que nós possamos rezar juntos, tá bom? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reconciliou no amor de Cristo. Hoje nós queremos meditar, trazer aqui para nós o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 1. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 1. E esse trecho vai falar para nós justamente da transfiguração de Jesus. Então, você também pode depois meditar essa palavra, pode trazer essa palavra para o seu coração, porque o capítulo é um pouco mais longo, mas como o nosso tempo é curto, nós vamos dar aqui uma breve resumida. Então diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Conduziu-os a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com eles. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele ainda falava quando uma nuvem luminosa os envolveu, e daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho amado, em quem pus a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com o rosto em terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou-os e lhes disse: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então este evangelho de hoje, este evangelho de São Mateus, que fala da transfiguração,
uma palavra também tão conhecida por nós, né? Uma palavra que nós já pudemos ouvir várias vezes. E hoje esta palavra, ela vem num momento chave, porque Jesus, né, se nós pegarmos o capítulo anterior do que nós lemos hoje, o capítulo 16, ali no capítulo 16 do Evangelho, Jesus tinha acabado de falar com os discípulos sobre a sua morte de cruz, sobre a sua paixão. Jesus tinha acabado de dizer aos discípulos que aquele que não carregasse a sua cruz não era digno dele. Então, Jesus tinha dado um ensinamento muito pesado aos discípulos, falando de cruz, falando de morte, que ele deveria ir a Jerusalém, que ele ia sofrer e que ele ia morrer nas mãos dos fariseus, mas que no final a graça, a vitória seria dele sobre a morte. E os discípulos não estavam compreendendo muito bem aquilo. Eles ficaram com certeza preocupados. Tanto é que Pedro disse para Jesus: Senhor, nós não deixaremos, isso não vai te acontecer. Nunca deixaremos que isso aconteça contigo. E Jesus foi até mesmo duro com Pedro, quando ele disse: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, com certeza, os discípulos ficaram perturbados ao ouvir Jesus pela primeira vez falar da cruz, falar de morte na cruz, falar de sofrimento, falar de carregar a cruz. Então era a primeira vez que os discípulos tinham ouvido aquilo da boca de Jesus. Então o Senhor, no evangelho que nós lemos hoje, ele leva os discípulos para viver uma experiência gloriosa, uma experiência poderosa do poder da graça de Deus. Jesus chama ali aqueles 3 discípulos e os leva a uma montanha alta. E ali ele se transfigura. E aparecem ali então Moisés e Elias. E a voz de Deus, a voz do Pai, vem sobre eles, dizendo: este é o meu filho muito amado, em quem eu pus a minha afeição. Então vocês percebem que os discípulos estavam num momento de medo, de dúvida, estavam vivendo momentos de incerteza, e Jesus leva então os discípulos para experimentarem a glória de Deus, para presenciarem a graça, a glória de Deus lá no Monte Tabor. Então os discípulos têm essa experiência poderosa da graça de Deus, a ponto que a palavra diz que os discípulos caíram de joelhos, caíram com o rosto por terra, porque eles reconheceram naquele momento de verdade que ali diante deles estava o Filho de Deus, o Messias Salvador, que nem a morte era capaz de vencer o Messias, que nem o sofrimento, nem a cruz era capaz de derrotar o Messias. Ao contrário, o Senhor Jesus que vence a morte, o Senhor Jesus que vence o sofrimento. Então, mesmo após eles ouvirem falar da cruz, da morte e do sofrimento, Deus tem um carinho com os discípulos de os fazerem viver essa experiência gloriosa da transfiguração. Então, às vezes os sofrimentos na nossa vida também vêm seguidos do carinho de Deus. Às vezes nós estamos passando por momentos de dúvida, de crise, de sofrimentos, de depressão. E logo em seguida o Senhor fortalece a nossa fé. Então, esse episódio que nós vimos aqui, que nós lemos, que nós meditamos hoje, da transfiguração, é um carinho de Deus, é uma manifestação do amor de Deus para com os discípulos de maneira especial, que estavam com medo, que estavam preocupados, que estavam amedrontados diante da cruz que estava por vir. Então, o Senhor lhes dá uma experiência fantástica, uma experiência da glória de Deus. Então, meu irmão e minha irmã,
nós vamos viver esses dois momentos também na nossa vida. A nossa vida, ela não é feita só de sofrimentos, mas ela também não é feita só da glória. A nossa vida, ela transita nessas duas realidades. Nós vivemos momentos onde é preciso experimentar a cruz, carregar a cruz, onde é preciso saber que nós vamos passar pelo sofrimento, mas também nós vivemos momentos onde Deus manifesta o seu carinho, onde Deus manifesta o seu amor, onde Ele manifesta a sua graça na nossa vida e nós podemos contemplar a maravilha da graça de Deus. Então, a nossa vida ela tem essa dualidade, ela tem essas duas realidades. Eu não sei qual é a realidade que você está. Talvez você esteja vivendo agora um momento onde você esteja na glória, na graça, vivendo um momento de tabor, de manifestação dos poderes, do poder de Deus, das graças de Deus, vivendo um momento na sua vida de muita bênção, um momento na sua vida de prosperidade. Talvez você esteja vivendo um momento de contemplar a face, de Deus ali, resplandecente em Jesus, como os discípulos contemplaram aquela face humana de Deus em Jesus, vendo ali Moisés, vendo ali Elias, os profetas que guiaram o povo de Deus. Mas também eu quero dizer que nós vamos passar, eu passo, você passa, e nós passaremos por esses momentos onde Jesus vai nos anunciar a cruz, onde Jesus vai nos anunciar os sofrimentos, onde nós vamos passar por medo, por dúvida, por tribulação. Mas, meu irmão e minha irmã, nós precisamos permanecer firmes. O Senhor não nos abandona. Quer no vale, quer na montanha, o Senhor permanece conosco. Você pode falar isso hoje, até mesmo fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e dizer isso para você. O Senhor permanece comigo todos os dias, seja no sofrimento, seja nas alegrias, seja no vale, seja na montanha. O Senhor permanece comigo e a vitória é certa na minha vida, porque o Senhor está comigo. A vitória de Deus é certa na minha vida, porque o Senhor está comigo. Nós precisamos proclamar isso, mesmo que nós estejamos passando pelo vale, mesmo que nós estejamos ali vislumbrando a cruz, o sofrimento. Mas tenha certeza que Deus virá com a sua glória na nossa vida. Então eu quero colocar aqui os pedidos, as intenções, os nomes daqueles que estão participando, daqueles que estão orando conosco nesta noite, aqueles que se juntam a nós aqui nesses 15 minutos para Jesus. Quero colocar aqui as intenções para que nós possamos rezar juntos, seja qual for o momento que nós estejamos vivendo, de vale ou de montanha, de cruz ou de ressurreição. Mas nós queremos rezar juntos, confiantes na graça de Deus. Quero rezar com a Vanessa Moura, com a Tabata Cristine, com a Elane Almeida, com a Luciane Teixeira, com a Vera Nascimento, a Vanessa que pede oração para o seu filho que vai fazer uma cirurgia amanhã. Se você puder até mesmo, Vanessa, colocar aqui o nome do seu filho para que nós possamos rezar. Então nós vamos rezar nesta direção, pela cirurgia do seu filho. A Luciane também, me dando aqui feliz aniversário, eu fiz aniversário ontem, graças a Deus. E também a Luciane pedindo oração para a secretária de Educação de Volta Redonda, Terezinha, que se encontra na UTI com meningite. Então nós queremos rezar também pela recuperação, queremos rezar pela Terezinha, pela saúde, pela pronta recuperação da saúde dela. A Eliane Reis também participando conosco, a Viviane Gil e a Elane Almeida pedindo oração pela sua família e para os amigos Carlinhos e Fabinho que se encontram hospitalizados. Então quero rezar aqui junto com a Elane
Quero me juntar também a ela, rezando aí também pela saúde do Carlinhos, pela saúde do Fabinho, né? Eu não sei aqui o que está acontecendo, mas Deus sabe. Então queremos rezar pela pronta recuperação da saúde deles também. Então a Luciane também pedindo paciência para lidar com a depressão bipolar que faz com que os seus sentimentos sejam uma roda gigante, difícil controle. É verdade que essas doenças que afetam o nosso psicológico, que afetam a nossa mente, a nossa maneira de pensar, o nosso raciocínio, elas são situações difíceis, mas tenha certeza, né, que com a graça de Deus nós sairemos vencedores dessas dificuldades. Queremos rezar, Luciane, junto com você nesta direção. Ela diz aqui que Jesus é a sua força, o ânimo, a sua fortaleza, e ela entrega o amanhã nas mãos do Senhor. Então rezamos nisso, nessa direção. A Jane Pena também, que reza aqui, que participa conosco. A Maria Aparecida Moura, que reza aqui e pede oração por todos da Oncobarra e por ela também. Então, Maria Aparecida, nós queremos rezar pela sua saúde, queremos rezar, né? Eu não conheço bem, mas pelo nome a Oncobarra deve tratar de pessoas que estão com câncer, né? Então nós queremos rezar por as pessoas que estão vivendo esta realidade. Queremos rezar pela recuperação dessas pessoas, da sua saúde também. O Alexandre Ferreira também participando aqui conosco. Deixa eu ajeitar aqui a câmera um pouquinho. A Rosângela Ferreira também, a Tânia Nogueira, a Vanessa Moura, que rezando falou, né, o Igor, o nome do filho dela. Então, nós queremos rezar aí pelo Igor também, que vai fazer essa cirurgia. Então, vamos, né, fechar os nossos olhos, se você puder, nos colocar na presença de Deus, nos colocar diante do Senhor, o Senhor que acolhe os nossos pedidos, que acolhe as nossas intenções, o Senhor que agora nos visita, e você pode suplicar agora a visita de Deus, clamar que o Senhor venha te visitar, clamar que o Senhor venha ao teu encontro. Pedimos que o Senhor visite aquelas pessoas que nós citamos aqui o nome, que vão, né, a vida do Igor, que vai passar por essa cirurgia, o Carlinhos, o Fabiano, as pessoas que estão com dificuldade na sua saúde. Nós queremos rezar a Maria Aparecida e todos aqueles que estão vivendo uma dificuldade na sua saúde também. Senhor, nós estamos suplicando a tua visita. Quero rezar pela vida da minha avó também, que se recuperou, graças a Deus, se recuperando do Covid com 90 anos. Eu quero rezar pela vida de todas as pessoas que às vezes estão passando pelo vale, estão passando pelo sofrimento, estão passando pelas dificuldades. Quero pedir, Senhor, que o Senhor possa vir na vida destes meus irmãos, dessas minhas irmãs, na minha vida, na vida de todos nós, nos levando, Senhor, para a montanha, nos levando para contemplar a transfiguração, nos levando para contemplar a glória de Deus. Assim como Pedro, Tiago, João experimentaram esse refrigério, presenciaram a glória de Deus, que o Senhor também não nos deixe desanimar nesse momento de vale, nesse momento de sofrimento, de cruz, mas que o Senhor nos faça subir a montanha para contemplar a tua graça. Aquilo que nós precisamos, que os teus filhos precisam. Que o Senhor venha hoje, Senhor. Vem tocar o nosso coração. Vem tocar o nosso coração, Jesus.
vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus, mais uma vez, vem tocar em nós, Senhor, vem tocar em nós. Vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em nós. Vem, Senhor Jesus, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em nós. Seus filhos e filhas que hoje rezam conosco, aqueles, Senhor Jesus, que se colocam na Tua presença, aqueles que Te apresentam as suas doenças, os seus medos, aqueles, Senhor Jesus, que precisam da Tua força, da Tua graça. Nós pedimos por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, nossa Mãe, que nós possamos permanecer firmes nesse momento de vale, para que possamos contemplar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos chegando ao final desses 15 minutos para Jesus, né? São bem rápidos, mas toda semana, 10 horas da noite, aqui no Facebook, nós estamos juntos. Você é convidado a divulgar e a rezar conosco. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele volte para nós a sua face e se compadeça de nós. Que Ele volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Sobre todos nós, venha a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã, e até semana que vem, se Deus quiser.